Esse vídeo vai partir da tag lá dos 50%, vocês lembram? Quando eu comentei rapidamente, passando pela tangente do assunto, da beleza das edições físicas de livros. Desde o ano passado, eu venho me percebendo de diversas formas um pouco incomodada com a extensa, cada vez maior valorização da parte estética, da beleza estética dos livros, e cada um tem seu gosto, ok, só que essa estética tem sido muito similar. É uma estética com excesso de estímulos, excesso de coisas, que acaba, para mim, né, uma percepção que eu tenho, culminando num livro, objeto estético cheio de coisas e também, de certa forma, muito caro, né? Eu preciso deixar aqui demarcado o meu escopo, que eu assisto muita coisa no YouTube. O YouTube é a minha rede social preferida, e no mundo dos livros, desde antes de eu começar a produzir conteúdo aqui no YouTube, que foi em 2015, né? Eu venho assistindo o YouTube, cada vez foi o YouTube que me tirou até dos blogs. Eu comecei o meu interesse pelos livros para criar o hábito de leitura. Eu digo que foram os blogs, foi a internet que foi a responsável, e o fato de eu ter conhecido muitos blogs que eu gostava muito de ler os blogs, mas acabava não lendo os livros. E aos pouquinhos foi quando os blogs foram os responsáveis por eu criar o hábito de leitura, mas eu acho que foi o YouTube que me consolidou de eu ter o hábito até hoje, e comemorando 10 anos de hábito de leitura. Mesmo eu dizendo aqui pra vocês que eu assisto muitos conteúdos sobre livros, eu gosto muito, eu passei por muitos canais. Mesmo assim, eu acho que pelo volume que a gente tem hoje aqui na internet, eu preciso deixar claro que eu não vou de jeito nenhum conseguir assistir todo mundo. Assim como eu acabo não indo pro TikTok por questão de tempo mesmo, e o Instagram, que eu frequento só um pouquinho. E fazendo um parênteses aqui, antes de continuar o papo sobre a estética dos livros, tá? Que é também propositalmente um assunto aqui desse vídeo da minha coleção da Penguin. Eu vou chegar lá, explicar onde é que chega lá da Penguin, tá? Eu quero dizer que eu sei que a grande maioria, eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas que vão passar por esse vídeo, seja muito bem-vindo, bem-vinde, bem-vinda. Muito prazer ter você aqui, mas eu tenho certeza que a maioria vai querer realmente ver a coleção. E eu vou deixar a minutagem aqui embaixo, fique à vontade, você vai fazer a sua escolha, você pode ir direto lá pra parte da coleção. E você que fique aqui pra gente continuar a conversa, continuar o debate, continuar a reflexão, aí eu já agradeço também, porque o papo eu acho bem interessante, pensando que a gente tá aqui no ano de 2023, essa época que eu vejo como uma época até boa pro nosso grupinho aqui. A gente tem uma movimentação boa de ótimos conteúdos aqui na internet sobre os livros. Só que assim, o que antes eu olhava nesses conteúdos dentro desse meu recorte, tá, que eu tô falando, eu observava que eu fui mudando um pouco o meu gosto e a minha atenção. Quem tem hábito de leitura e gosta de ler livros físicos tem mais facilidade na leitura de livros físicos, apesar de eu achar também que existe um monopólio muito forte aqui entre nós, assim, uma autocrítica para livros físicos, e sem pensar muito na leitura em si, ou seja, sem pensar nos e-books também. A desproporção eu acho muito grande, né? Apesar, e meia culpa aqui também, porque eu acabo tendo uma dificuldade de ler mais livros, de ler mais. Eu gostaria de ler mais também livros digitais, só que a minha relação com a leitura, a atenção, ela é muito diferente na leitura dos livros físicos. E lá atrás, todo esse conteúdo, e a gente é influenciado uns pelos outros, eu acredito, aqui na internet, a gente tinha a questão de pensar tradução, papel, capa. A estética ficava mais ali limitada, cada um com o seu gosto, claro, né? Nesses quesitos. Hoje eu vejo isso ter bombado, talvez aí
um fruto, talvez esteja tudo relacionado aí também com essa coisa da tecnologia, da velocidade, a quantidade aumenta, a quantidade de exposição de livros aumenta. Se a gente for pensar dos 10 anos do meu hábito de leitura para cá, é uma quantidade muito maior de oferta que pelo menos eu vejo aqui na internet. E olha que eu não tenho nem tanto tempo assim para estar todo dia aqui vendo canais de minhas colegas e meus colegas booktubers. Hoje, o bombado que eu percebo a gente sai desses quesitos, né, e vai para outras coisas, como a capa dura, muito valorizada, cada vez mais aquelas folhas de guarda cada vez mais também estimulantes. A cor do corte também tem que ser muito valorizada, é aquela cor que tem que ser diferente da cor de um papel normal. Então, tamanho do livro, a forma da capa, se puder ter detalhes, tecidos, acrílicos, jackets, muitas ilustrações são valorizadas. Eu também gosto, assim, ultra valorização de livros cheios de estímulos. E uma coisa que me deixou até um pouco chocada, que eu já vi elogios a papéis que são daquele formato fotografia. E veja, esses papéis são ótimos, mas eles são feitos às vezes para livros que têm imagens, fotos. E elogiar um texto, livro de texto mesmo, com papel de fotografia, aquele papel, me deixou um pouco chocada, porque eu não sei se o brilho faz bem aos olhos, mas tudo bem. E outra coisa, o preço de um livro que tem uma quantidade grande desse tipo de papel, claro que vai lá para cima. Então eu vejo, e aí eu queria pensar aqui junto com você, para você, se quiser arrasar nos comentários, deixar sua opinião. Isso para mim não tá muito deslocado do preço dos livros, desse aumento. Assim, eu não sou economista, tá? E eu não tô fazendo aqui uma pesquisa aprofundada sobre o assunto. É uma sensação de uma leitora e consumidora comum. A sensação que eu tenho é que os preços subiram demais, e aí de repente eu acordo um dia e eu paro para pensar: puxa, onde é que eu tava quando simplesmente um livro comum tá custando mais de R$100? Aí eu olho na minha volta, né, minha cidade, as pessoas na rua, e gente, raramente eu vejo uma pessoa lendo livro. Sempre foi assim, tá? Mas toda hora eu fico pensando: puxa, mas é claro que eu não vou ver muitas pessoas comuns lendo livros, com livros na mão na rua, com exceção de universidades, com exceção de livrarias. Até que eu assisti o vídeo de um produtor que eu já recomendei algumas vezes aqui no canal, eu gosto muito, ele é um acadêmico e estudioso da área dos quadrinhos, que faz uma reflexão muito pautada nessas inquietações que eu tava, que é sobre a elitização do formato dos quadrinhos. E olha que os quadrinhos realmente já requer um custo talvez maior para a produção desse objeto, né? Mas como que a gente também ali nesse vídeo, ele comenta que existe uma coisa sistêmica, quer dizer, isso aqui eu não tô falando, não é questão de produtor de conteúdo A, produtor de conteúdo B, editora A, editora B, gente, longe disso. Isso talvez a gente esteja no caminho aqui dos livros, algo que eu vi lá no vídeo do Alexandre, que sistemicamente, não sei se a gente tem retorno, essa hipervalorização, esse público consumidor que está com um nível de exigência e um gosto esteticamente talvez aí uniforme e muito elevada para muitas coisas estéticas nos livros, naturalmente vai fazer as editoras investirem e cada vez reduzir a quantidade de livros, de edições mais simples, minimalistas ou básicas, claro, com a qualidade mínima que a gente que é leitor quer e deseja, e daqui a pouco a gente só vai ter a possibilidade de adquirir
essas versões ultra luxuosas. E aí que eu quero saber o que você pensa sobre isso, tá? Fique à vontade para colocar a sua opinião nos comentários desse livro, desse vídeo, porque eu já vou aqui falar da minha coleção, a da Penguin, tá? Mas antes de eu falar, tá aqui, ó, eu vou pegar os livros, mas para vocês vai ser instantâneo. E eu quero deixar algumas perguntas aqui pra gente estimular um debate aqui nos comentários. Vocês acham que nós, tô me colocando aqui no bolo, tá? Nós, booktubers, estimulamos o consumo de livros e estamos estimulando o consumo de livros cada vez mais luxuosos e mais caros? E como é que vocês estão percebendo fisicamente, para você que gosta de ler livros físicos? E eu não sei se tem tanta diferença assim pro digital, porque eu acho que quando o preço do livro físico aumenta, eu acho que o digital aumenta junto. Então, para você que tem hábitos de leitura, como é que você tá vendo essa movimentação, esse assunto sobre estética de livros e sobre preço de livros no seu dia a dia, tá? Vamos conversar aqui. E por que eu tô fazendo esse vídeo sobre a Penguin, né? Lá no vídeo, aí vamos fazer o link novamente para eu começar a falar dessa coleção. Eu tô escolhendo a Penguin como um exemplo, mas tem outras editoras também que lá no vídeo da tag dos 50% eu mencionei o quanto que eu me percebi nesses anos gostando muito de edições que me proporcionassem uma interação maior com a leitura, de eu poder sentir tranquila riscando, que fosse edições que me proporcionam um conforto maior na leitura, mais do que propriamente a estética dele na estante. Apesar, eu tenho estantes, né, de eu gostar de livros esteticamente bonitos, óbvio, mas o apreço pela capa dura, por exemplo, foi diminuindo. Não faço essa questão hoje, mas eu ainda continuo querendo algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de uma capa, eu gosto de um pouco de estética também. E acabou que eu me percebi cada vez mais lendo e também preferindo a editora Penguin, dentre outras editoras. Então, nesse vídeo da tag dos 50%, eu falei da editora Intrínseca. A Nath, do canal Redemunhando, mencionou também a editora Todavia, uma editora muito boa também, eu gosto muito. É aquela editora que a gente fecha o olho e tem confiança que vai ter uma diagramação confortável para as letras não ficarem muito pequenininhas, especialmente para quem gosta de ler de noite. Eu não sei se você é igual a mim. Eu chamo a atenção também aqui da editora 34 e eu começo esse debate, essa discussão, falando um pouco mostrando os livros que eu li, que cada vez eu me vejo, se todo mês ou de 2 em 2 meses, pegando para ler os clássicos da editora Penguin. Vem comigo. Eu vou começar com alguns que eu não li. Vocês já estão vendo que aqui, cadê? Já tá meio vazio, que aparece aqui. Eu peguei para mostrar para vocês. Então eu vou começar com alguns que eu não li ainda, que são até chegaram aqui mais esse ano, eu acho. Todos chegaram aqui esse ano. Então eu vou começar com A Mulher de 30 Anos, do Balzac, um escritor francês que eu não conheço ainda e eu tenho vontade de conhecer. Jane Austen com Emma. Eu não tinha vontade de ler Emma, mas você sabe o que a Penguin acabou fazendo comigo? Muitos livros que eu não tinha tanto interesse, eu acho que eu adquiri tanta confiança na editora, nos textos de apoio que a editora apresenta, que eu me animei mais na leitura, até por saber que tem da editora Penguin. A Virginia Woolf com Flush. Tem outra edição bonitinha também da editora Autêntica, mas acabei dando preferência à Penguin. Aqui também mais uma aquisição de de histórias que eu acho que eu não leria se não fosse pela Penguin. Então eu vi mais ou menos do que se trata e me interessei. Ovídio, Amores e Arte de Amar. Eu tenho também aqui Metamorfoses, da editora 34, outra editora que eu gosto bastante. Tem tudo que eu preciso. E também a aquisição recente tem o Evgeny Onegin, Romance em Versos, de Alexander Pushkin, que é um escritor russo
que ele é o ponto de partida. Para quem gosta da literatura russa, Tolstói, Dostoiévski, ele é a inspiração de todos eles, né? O Turgenev, o Chekhov. Temos aqui, só de pegar o livro já me vem as memórias aqui. Eu vejo, só em olhar as marcações, olho algumas anotações, algumas leituras têm anotações, outras não têm, tem post-it. Então tem aqui, ó, o maravilhoso Grandes Esperanças do Charles Dickens. Esse aqui é uma das edições da Penguin que eu acho a parte estética, por questão de gosto, a estética da capa das que eu menos gosto, tá? Porque sempre tem alguma coisa remetendo à pintura. Olha aqui um exemplo, ó, Pelos Olhos de Maisie, é uma estética que eu gosto muito de Henry James, e esse livro é maravilhoso. Eu tenho vontade, toda vez eu paro para ver se eu faço um vídeo sobre ele. Eu li no ano passado. E foi uma surpresa, eu não sabia que era possível fazer isso com a escrita, o que Henry James faz aqui. Tem aqui, o fofo. Gente, o texto da Penguin me trouxe um olhar totalmente diferente. Eu tinha assistido uma animação da Disney sobre uma canção de Natal do Charles Dickens. Só que ler uma canção de Natal com o texto da Penguin foi outro aproveitamento. Aqui tem, eu ainda não li Shakespeare porque eu comecei a gostar. Uma outra observação sobre estética, tá? Eu sei que os boxes de livros, eu tenho alguns aqui, ele traz uma sensação de que a gente vai comprar alguma coisa que tem uma durabilidade. Mas até algumas coisas, eu comecei com o tempo a perceber alguns problemas pra mim desses boxes, né? Tem aquela coisa do preço, às vezes um preço mais elevado, mas não é nem tanto o preço. É porque a interação com o livro e às vezes a própria leitura faz com que o livro se alargue. Eu tô falando de leitura no livro físico, tá, gente? Então, quando você coloca o livro de volta no box, ele às vezes não fica encaixado direito. Aí eu acho que acabou que outro motivo que eu fui ler o Shakespeare no box, e aí quando eu fui marcando, escrevendo, que eu vi que o livro fechou, eu fecho o livro, boto na box e ele já não tá mais igual aos outros que eu não li ainda, né? Já me fez agora dar preferência às edições da Penguin. Então, tô falando muito. A Tempestade, do Bardo, Romeu e Julieta, Hamlet, e agora vamos para esse ano, meu queridinho Rei Lear. Que leitura incrível nessa edição da Penguin. Tem vídeo aqui, tá? Todas as leituras do Shakespeare tem vídeo. Nossa, essa aqui é uma aquisição muito recente. Outro do Balzac, Ilusões Perdidas. A Carmen Lúcia, do canal Que Vi do Mundo, fala tão lindo desse livro, diz que as palavras, até na tradução, mesmo lendo traduzido, né? A Balzac aqui, as Ilusões Perdidas. Tem também um que eu comecei a ler o texto, só que aí depois acabei me envolvendo com outras leituras, mas eu vou com certeza, que é o Caninos Brancos, de Jack London. Aqui parece que é uma visão de um cachorro, a narrativa acho que é pela visão de um cachorro, é um lobo. A aquisição recente também, Fedro, do Platão, que eu só me arrisco em ler por causa da Penguin. Outro também, mas esse aqui, eu li a carta, Carta sobre a Felicidade a Meneceu, do Epicuro. E aí, ó, tem mais texto do Epicuro, eu quero. Muito bom, gente, as reflexões do Epicuro. Cartas e máximas principais, como um Deus entre os homens. Bonito, né? Muito bonito. Eu não sei se vocês sentem necessidade, eu vou falando, tá? De orelhas em livros. Comentem aqui. Eu não sinto falta das orelhas em livros. Claro que eu fico um pouco mais cuidadosa com se eu for levar o livro pra rua e ele não tiver as orelhas. Posso tomar um pouco de cuidado, mas eu também não sou tão obcecada o livro não pode ter nenhuma marquinha. Eu gosto do livro usado com a marquinha, ó, gente, ó, vê se vocês, ó, estão vendo?
amar. Eu não tenho problema com isso. Eu acho muito massa. O livro foi lido. Então, ó, a Antígona de Sófocles, que eu já li numa edição, acho que foi uma edição digital, mas eu tenho a impressão que eu perdi muito dessa peça. Tem mais Platão aqui com Alcibíades. Tem também Júlio César, peça de Shakespeare. Tem esse aqui tudo para ler ainda. O Baudelaire com As Flores do Mal. Carmen Lúcia fala também muito do Charles Baudelaire. Tem mais Jane Austen com Razão e Sensibilidade. E aqui, gente, tem a Fernanda, do canal Fala Fernanda. Ela fez um vídeo falando sobre Jonathan Swift, que eu fiquei encantada. Eu não tinha vontade de ler Viagens de Gulliver, mas ele me pegou por Moby Dick. Vocês aí já leram Moby Dick? Pela metáfora. Gente, me conquistou pela metáfora. Eu vou ler. Parece que tem, ó, muitos simbolismos em Viagens de Gulliver. Essa leitura foi um estrondo. E eu acho que eu fiquei devendo vídeo. Eu cheguei a montar roteiro, mas depois eu não gravei com outras. Foi final de ano, gente, aí é meio corrido. Então, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Um dos meus preferidos da vida. O Retrato de Dorian Gray. Essa edição gerou muitos vídeos. Não, só 2. Mas 2 vídeos sobre o Retrato de Dorian Gray. Muitas marcações. Agora focou. Muitas marcações. Esse aqui é um livro que eu marquei por dentro também. E eu visito ele de vez em quando. Um outro que foi um dos primeiros da Penguin que eu acho que eu li. 12 Anos de Escravidão, de Solomon Northup. Um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida. Acho que eu comentei isso sobre uma sofisticação de texto sem ser difícil. Mais um aqui que eu gostei bastante, também fiquei devendo vida. É um livro que eu não soube muito o que eu deveria falar sobre ele. Ele não me pegou tanto. É O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. De Oscar Wilde, A Importância de Ser Prudente, e outras peças. O Amante de Lady Chatterley. Eu comprei esse livro tão louca para ler. Eu vou ler agora. E aí ele chegou e eu já tava lendo outra coisa, mas eu ainda quero muito ler, tá? Muito legal, olha só. Tem tempo que eu tenho esse aqui. Quer dizer, tem um... não me lembro direito. Tá. Olha aqui. Que coisa brilhante, hein? Cândido ou O Otimismo, de Voltaire. Tem também aqui textos de Sêneca, que no começo, quando eu comecei a ler filosofia, eu fui pegando algumas edições. Tem Sêneca também, que eu já li alguma coisa, acho que sobre o envelhecimento da alma, alguma coisa assim. E eu não ligava muito pra Penguin. E aí depois se tem filosofia na Penguin, eu não li nada ainda de filosofia da Penguin, mas eu apostando que, como eles fazem esse trabalho com a literatura, eu acredito que para a parte da filosofia também vai ser um trabalho de texto muito, muito legal, né? Então tem aqui sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, do Sêneca. Mais Balzac, Pai Goriot. Essa capa não é muito bonita, né? Essa aqui eu não gostei muito, não. Mas sempre a preferência acaba sendo a Penguin, né? A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Esse livro tem algum tempo. Ele era mais... tava mais na minha mira, mas acabei que eu fui começar a ler Henry James pelos olhos de Maisie. Temos aqui também o incrível Otelo, de Shakespeare. E esse foi o primeiro problema que eu tive com a Penguin, que depois eu fui ver que algumas edições deles são coladas. Essa edição especificamente eu comecei a ter medo dela desgrudar, tá? Então é importante dizer isso também, que aconteceu de eu acho que ter tido algum problema no que é a edição de Otelo, tá?
do Shakespeare. Não sei, também nunca entrei em contato com eles para perguntar, mas eu tive a sensação que poderia ter algum dano nessa edição aqui. Mas, gente, todos os livros que eu já li, vocês já viram que eu li bastante coisa, né? Eu abro o livro, eu deixo o livro todo aberto, não tenho problema nenhum, nunca tive. Só tive essa sensação com o Otelo mesmo. Olha aqui, ó, Madame Bovary, que surpresa, viu? De Gustave Flaubert. Que surpresa, eu não imaginava que eu fosse me apaixonar tanto por Madame Bovary. Tem do Chekhov A Steppe, escritor russo. Tem Flaubert, porque, né, Madame Bovary, então vamos ler tudo do homem. Educação Sentimental. É uma escritora que eu me lembro de um filme com Daniel Day-Lewis, é a Edith Wharton, A Época da Inocência. Bonita, eu amei essa. O Thomas More com Utopia. Eu comecei a ler, mas não fui adiante, mas foi questão de momento. O incrível As Relações Perigosas do Chodelot de la Clos. Acho que eu sempre tô falando errado. Eu já estudei como fala o nome dele, mas eu me esqueço. Gente, isso aqui é incrível. É um romance epistolar muito bom. Aqui é recente, tá? Pretendo ler. Esse aqui tá bem próximo à leitura, viu? Confissões do Santo Agostinho. Tô muito interessada em entrar, porque muitas referências de outros livros que eu tô lendo fazem referência ao pensamento agostiniano, ao entendimento da religião e da fé do Agostinho. E tem aqui a Deseducação do Negro, de Carter Goldwyn Woodson. É um livro que eu não vejo comentários. Aqui coisa, acho que recente, acho que chegou esse mês aqui em casa, que é o Tolstói com Os Últimos Dias. Chegou esse mês. E ainda tem mais ali que eu vou mostrar bem rapidamente, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Primeiro Amor, do Turgenev. Tem muito tempo que eu tenho esse livro, mas ainda não li. Ele é pequenininho. E tem um que, nossa, eu peguei, foi no começo desse ano, ó, Santa Teresa d'Ávila, Livro da Vida. Ó, muito curiosa para ler a Santa Teresa d'Ávila. Agora eu vou trazer. Tem mais, tem um pouquinho mais só, tá? Pra gente fechar esse vídeo da coleção. Antes de eu pegar esse restinho que falta, pra vocês verem, me conta aqui, deixa o like no vídeo, eu vou adorar, tá? Me conta aqui se vocês têm algum livro da editora Penguin que vocês já leram, que vocês têm vontade de ler, que vocês já leram, que vocês gostaram da edição. Se tem algum que vocês têm vontade de ler, conhecer mais a editora Penguin, eu convido vocês a conhecer não só a editora Penguin, outras editoras que fazem um projeto gráfico mais simples, mais comum. Claro que, pensando em preço, às vezes os livros da Penguin também estão num preço elevado, mas basta passar uns meses no seu lançamento que você vai achar por preços ótimos. Muitos livros aqui eu paguei entre 15 e 25 reais. Vamos pro finalzinho do vlog. Ó, gente, Macunaíma, por alguma razão que eu gosto de colocar os clássicos nacionais aqui e de Portugal, ficou Mário de Andrade, o Macunaíma, que não foi lido ainda, ficou aqui. Aqui em cima eu tenho o Dom Quixote, aí ficou a box, tá? Tem uma aqui, ó, em leitura, está sendo lido, que é Ilíada, tá? Ó, leitura em andamento, muito bom ler nessa edição. Tem a Odisseia, ok? Peraí, vai cair. Ai, a Odisseia, que eu não comprei na box. Não tenho gostado muito de box, tá? Mas vamos ver o que vai ser com o Dom Quixote. E tem pouquinhos edições estrangeiras, tá? Tem o David Copperfield, que eu tenho vontade de reler no original. Tem
Crime e Castigo, na tradução para o inglês. Eu quero tentar ver se eu consigo, para fazer releitura, tá? E tem também, aguardando aqui, o retrato de Dorian Gray. Deixa eu mostrar melhor. As edições em inglês, o que eu percebo é que a folha é uma qualidade um pouquinho pior. Mas, ok? Mesma coisa. E eu tive que deixar de fora porque tá muito lá em cima e eu tô sem conseguir subir com a escada. Eu tenho o box dos Miseráveis, mas eu não li na edição da Penguin, mas eu resolvi esse ano deixar guardadinho para uma releitura que eu vou fazer com certeza. Enfim, gente, parece até que eu tô fazendo marketing, mas não, gente, não é publi, tá? Lembrando que aqui a Penguin eu tô falando de uma editora, mas representando outras também, e pra gente refletir um pouco sobre nossos hábitos de leitura, que é sempre bom, tá? Então é isso, falei demais, até o próximo vídeo.